Olá, estimados ouvintes, boa noite. Sou a professora Dilma de Andrade, estou aqui hoje no terceiro episódio, do podcast Papo de Redação. Este podcast é patrocinado pelo curso de redação Escrita de Ouro e Mindfulness. Então, a gente vem desenvolvendo, eu venho desenvolvendo, esse curso Escrita de Ouro, Redação e Mindfulness, para atender a você, estudante, a você, concurseiro, a fazer uma redação com tranquilidade. Eu tenho contato com alguns professores de diversas áreas e eles vêm nos dizendo que pós-pandemia os alunos vêm encontrando dificuldades em concentrar-se, em ter uma atenção plena, em ter uma vontade consciente. E, com isso, nós pensamos em criar um curso online, que está na plataforma Hotmart, que é o curso de redação Escrita de Ouro. E trabalhamos de uma forma vanguardista, apesar de eu já vir trabalhando desde, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, Eu sou novinha. Porém, nós trabalhamos, posteriormente irei mostrar para vocês, de que forma eu já venho trabalhando, mas agora nós decidimos, resolvemos efetivar este trabalho e transpor para o mundo. Como diz um grande escritor, o mundo é meu quintal. Então, agora estamos aqui hoje para colocar para vocês, para informar. E temos uma convidada especial que veio a brilhantar esse nosso tema de Mindfulness. Então, nós trouxemos a professora, a doutora Sara Barros, para tratar deste assunto conosco. Ela é enfermeira, é professora do curso de medicina da Universidade Sudoeste da Bahia, da UESB, uma universidade conceituada aqui no nosso estado, no nosso país, quiçá no mundo. Então, a professora Sara, como eu já falei, ela é enfermeira, pós-graduada em gestão de serviços públicos, tem mestrado e doutorado com concentração em políticas de saúde voltadas ao envelhecimento. Docente do curso de medicina da UESB, ela é coordenadora do projeto de extensão Mindfulness para mulheres e trabalhadoras da atenção primária. A professora doutora Sara é coordenadora do projeto de pesquisa, avaliação de intervenção do Mindfulness na saúde mental de mulheres do grupo Bem Me Quero. E ela é instrutora de Mindfulness em formação. Então, agora, com a palavra, a doutora Sara, para começarmos aqui o nosso podcast. Boa noite, querida. Boa noite, ouvintes. Eu estou, muito feliz. Gostaria de reiterar aqui a minha felicidade de estar nesse momento aqui contigo, com os ouvintes, para que a gente pudesse falar desse tema, para falar de um tema que eu gosto muito de falar, que é saúde mental e mindfulness. Ok, professora. Então, muitas pessoas vivem me perguntando, o que é mindfulness? Então, eu acredito que tem alguém que esteja ouvindo aí e que está, assim, curioso ou curiosa, para saber. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente aqui o que é mindfulness. Então, conceituar mindfulness é algo, bem interessante. Porque se a gente for ao pé da letra na tradução para o português, a gente teria apenas o conceito de atenção plena. Mindfulness é atenção plena no português. Porém, o mindfulness é muito mais do que um conceito. É uma atitude, é um modo de viver de forma intencional, ligada e prestando atenção momento a momento ao presente, de forma intencional e sem julgamento. Esses são os princípios básicos. Então, é você viver a experiência do momento presente. Então, mindfulness é mais do que um conceito. O mindfulness é a experiência. É a experiência de viver. E de viver de forma atenta, de forma leve, com aceitação,
com compaixão, gratidão e amorosidade. Bem interessante, né? Então, por isso que nós, né, com o curso, o método Escrita de Ouro, estamos voltados para essa questão, né, da atenção plena, porque nós necessitamos estar presente, principalmente quando estamos estudando. Então, são muitos pensamentos. Imagina esses jovens, né, estudando, pensando na namoradinha, no namoradinho, e os pensamentos voam. Então, o mindfulness traz para o presente. Isso. A partir do momento que você coloca a atenção no seu corpo, observar, né? O que está acontecendo? Como está a minha respiração? Né? Nesse momento, o que está acontecendo ao meu redor? Os sons que estão ao meu redor, né? E foi como você falou aí, sem julgamento, sem resistir, né? Isso. Exatamente. Então a gente aceitar, deixa aquilo passar e de repente você volta a sua atenção para aquilo que estava estudando antes ou que estava conversando, porque às vezes a gente fica muito no automático, né, professora? Exatamente. Então, o excesso de informações que a gente está tendo hoje, né, vindo de rede social, de tantos recursos que a gente tem hoje disponível, tem criado uma síndrome, que é uma síndrome do pensamento rápido. Então, as pessoas, elas vivem hoje no piloto automático, por quê? Porque elas vivem sendo levadas pelo pensamento e não escolhendo o que querem pensar. Então, e nesse ser levados pelo piloto automático, esse piloto automático normalmente leva a pessoa para o passado ou para o futuro. Então, desconecta ele do presente. Por isso que muitas vezes as pessoas, ou o estudante, que é o nosso público aqui, né, o concurseiro, ele está lendo um texto e de repente a mente dele divaga. Existe um estudo que mostra que a gente só consegue ficar 23% da nossa atenção no momento presente. Então, ampliar esse percentual é possível através das práticas do mindfulness, que são exercícios que a gente faz e a gente pode, com esses exercícios, iluminar novos caminhos. Isso é feito de forma tranquila, de forma suave. Como? Através das sensações. Como você colocou muito bem, quais são as sensações? As sensações é aquilo que chega para nós através dos sentidos. Então, a audição, a visão, o olfato, o paladar. E cada vez que a gente escolhe uma âncora dessa e traz a nossa atenção para aquilo que a gente quer, aí é que está o intencional, então a gente ilumina um novo caminho, enfraquece aquele pensamento automático, por exemplo, de quem está aqui lendo um texto para estudar, no estudo ali de uma prova, de um conteúdo, e leva para uma coisa que tem que fazer depois. Não. Aí ele para, respira, não, agora eu estou estudando. Agora. E o poder do agora é imenso. Nos livra do sofrimento do que passou e do que há de vir. Muito bem. Você falando isso aí, eu na condição de professora de redação, me lembrei. Quando nós trabalhamos redação, nós trabalhamos 3 tipos de texto, né? A narração, descrição e a dissertação argumentativa, que no caso é mais cobrado, né? Mais, né, em concursos, Enem, vestibular, etc. E existe, no caso da descrição, esse tipo de texto, que às vezes eu aproveito para fazer alguns exercícios voltados para essa questão do mindfulness. Por exemplo, como você falou aí, às vezes o pensamento está lá fervilhando, né? Então, eu costumo sair, também orientar meus alunos que saiam, vamos dizer, por 10 minutos e para descrever objetos. Por exemplo, você olha para um objeto, por exemplo, eu estou vendo você aqui com um colar muito lindo. Então, eu vou olhar para este colar e dizer que ele é dourado, né? Que ele é formado, é uma corrente, formada por gominhos, e aí eu vou vendo todas as características deste colar. Assim que eu explorei todas as características, eu passo para um outro objeto. A partir, né, dessa ferramenta que eu estou trabalhando, 10 minutos a minha mente já voltou para o presente. Né? E aí eu vou absorver melhor aquele assunto que eu estava trabalhando, estudando. Né? Exatamente, porque um dos benefícios do mindfulness, né, é que melhora o foco. Por que melhora o foco? Porque a gente deixa de devagar.
nós não vamos deixar de pensar nunca, só quando ocorre o óbito, né? Mas vivendo, a gente vai estar pensando o tempo todo. Nossa mente foi feita para pensar. Agora, a gente precisa escolher onde colocar a nossa mente, porque a gente vai estar onde a nossa mente está. Então, se eu não estiver naquele texto, eu não vou, se a minha mente não estiver no texto, eu não vou estar apreendendo, não vou estar compreendendo e não vou fixar aquele conteúdo. Então, o mindfulness, ele melhora porque ele vai estimular, iluminar áreas do nosso cérebro responsáveis, por exemplo, pela memória e pelo foco, né? Então, essas áreas, elas são iluminadas no momento que a gente vai fazendo esses exercícios. Quando a gente ganha essa consciência, e o mindfulness não é julgamento. Ai, por que eu estou pensando nisso agora? Está pensando que está vivo, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, eu preciso pensar no que eu estou estudando. Então, eu trabalho com os alunos de medicina e sempre, principalmente com os alunos do primeiro ano que estão me vendo aí, espero que estejam me vendo, eu sempre falo com eles, em véspera de prova, vamos fazer uma prática de mindfulness. Por quê? Um outro benefício, além do foco, é a regulação emocional. Se a gente é levado pelas nossas emoções, a gente é tomado por um sequestro emocional, a gente fica com dificuldade de raciocinar. E isso atrapalha, né, o rendimento naquela prova. Então, parar, fazer um exercício de respiração. Talvez a gente possa até fazer uma prática, né, no final. Ótimo, muito bem. Já iria propor, né? Então, justamente isso aí. Olha a grandeza ser trabalhado do curso de medicina. Você não imagine a alegria em que eu estou, porque assim, eu era ávida, era e sou, como eu falei, né, que eu já trabalho em torno de há 30 anos, tá? Fiz alguns cursos aqui, fiz alguns cursos nos Estados Unidos, né, nessa área de desenvolvimento pessoal, nessa área da questão do mindfulness, e eu trabalhava, vamos dizer assim, na área da educação. Mas esse casamento entre educação e saúde, gente, um casamento perfeito, porque não existe saúde sem educação e nem educação sem saúde. Exatamente. E assim, é bem importante a área de saúde. Então, assim, a professora doutora Sara dá aula em curso de medicina. Imagine esses médicos, esses profissionais no mundo do trabalho, né? Então, no cotidiano deles, com essas ferramentas. Então, uma área assim, porque cada área, não vou dizer que tem seus espinhos, mas tem seus desafios, né? Uhum. Tem seus desafios. Então, assim, a área de medicina está abraçando isso aí, é uma grandeza, tá? Porque é uma área que vem, assim, referendar o que nós estamos fazendo, falando, né? Que, por exemplo, eu sou professora, sou graduada em letras e pós-graduada em psicologia da educação, né, em nível de especialização, tá? Mestrado em educação. Então, quando eu fiz a minha especialização em psicologia da educação, eu publiquei esse livro, A Holística e a Gestalt na Relação Professor-Aluno. Então, eu sempre tive esse livro, foi publicado no ano de 2006. Então, eu sempre tive essa preocupação de trabalhar o aluno na sua totalidade. Quer dizer, não só no aspecto, trabalhar só o aspecto cognitivo, português, matemática, história e geografia. Mas nós somos o quê? Um todo, trabalhar o homem de forma integral. A emoção, né? O social, o ético, o espiritual, porque não o espiritual em nível de religião, mas o sagrado que está em nós, né? Quando o nosso Criador diz que nós somos imagem e semelhança dele, né, de Deus, então nós temos o sagrado em nós. Então, trabalhar o espiritual, então trabalhar o homem na sua totalidade. E chegando ao mestrado, eu fui mais além. Eu trabalho a transdisciplinaridade, quer dizer, ir além da disciplina, a complexidade, tecendo fio a fio os saberes. Então, todo este saber, não só cognitivo, mas em todos esses aspectos. Então, assim, daí minha alegria em vir a área de saúde também, né, trabalhando dessa forma. Então, isso é fantástico, isso é realmente, assim, engrandecedor.
Então, professora, você falou aí na sua prática na medicina, não é? E no Sim. dia a dia, como é que nós, o ser humano, de modo geral, também pode estar trabalhando Então, o seu a gente mindfulness? trabalha isso no curso de Mindfulness, né, num protocolo que a gente criou agora, não mais curso, um protocolo de 3 semanas. E a gente trabalha o Mindfulness em duas modalidades, a modalidade formal e a modalidade informal. A formal é aquela prática guiada, onde você tem que ter um áudio, um espaço, você tem que estar num local seguro, para que não corra o risco, né, de algum acidente, caso você cochile, porque se estiver muito cansado, a tendência é relaxar. Não é para relaxar, mas se estiver muito cansado e você dá a paradinha, né, fazer aquela pausa para a meditação guiada, o corpo vai entender que é para dormir. E aí, às vezes, a pessoa pode dormir. Por isso que a meditação guiada, ou mindfulness, né? Com meditação guiada, precisa ser em um local protegido. Em casa, deitado, num ambiente seguro. Porém, a gente explica o mindfulness informal. O que é o mindfulness informal? É o mindfulness que a gente pratica no dia a dia, no nosso cotidiano. Como? Através dos nossos sentidos. Então, a gente orienta, por exemplo, as pessoas a fazerem as coisas com atenção plena, utilizando os seus sentidos, de forma consciente. Porque eu posso agora, por exemplo, tomar uma água aqui, no automático, tomar água sem perceber a temperatura da água, sem perceber o trajeto da água pela boca, esôfago. Então, assim, eu posso simplesmente tomar água sem estar tomando a água. Então, assim, fazer as coisas de forma, com atenção plena, de forma consciente, né? Isso é prática de mindfulness. Porque quando eu decido prestar atenção na temperatura da água que eu estou ingerindo, eu estou de forma intencional prestando atenção, utilizando um sentido, o paladar. E aí, quando eu faço isso, eu ilumino um outro caminho, a gente chama de uma outra conexão neuronal, e o mindfulness, ele tem na base dele a neurociência, apesar de ter começado, né, sendo observada essa prática de atenção plena nas práticas contemplativas orientais, mas ele foi trazido para a medicina por John Kabat-Zinn na década de 70, utilizando estudos onde ele viu como que a prática do mindfulness modificava regiões do cérebro, diminuía áreas que eram responsáveis pelo estresse e por isso gerava ou produzia na pessoa uma sensação de regulação emocional, de diminuição de estresse, né, de tranquilidade. E isso ajudava muito, por exemplo, no primeiro grupo de estudo dele, que foram pacientes com dor. Então, essas pessoas, elas tinham mais tolerância. Ele desenvolveu um estudo de 8 semanas, que é o MBSR. E esse estudo, que até hoje, né, pessoas são formadas nessa linha do MBSR, existem outras linhas hoje, mas o MBSR são 8 semanas. E nessas 8 semanas, ele estudou um grupo que praticava, um grupo que não praticava. E ele avaliou o nível de tolerância à dor que a pessoa tinha, porque ela via que ela não era só dor, que ela era mais do que a dor naquele local. Ela tinha um corpo todo e ela começava a ver o corpo como um todo e a perceber, a se conectar com o corpo e não com a dor. Então, ganhava mais tolerância. Enfim, o estudo dele é belíssimo, interessante, mas muitos outros estudos têm mostrado a eficácia do mindfulness por ter uma evidência científica. É bem interessante, né? Assim, desde começando o dia a dia, quando você abordou aí a questão da água, né? Então, na nossa alimentação mesmo, né? Às vezes a gente alimenta-se de uma forma automática, não sente o sabor, né, dos alimentos, vai comer uma fruta, vai pensando bem longe, né? Exato. Então, ao invés de saborear, de sentir. Isso. Então, nós, seres humanos, estamos perdendo, né, essa condição
vamos dizer assim, diz que o animal, o boi, por exemplo, né, a vaca, eles vão se alimentar, eles vão remoer ali, né, no capim, no caso, várias vezes, uma quantidade imensa de vezes. Nós, seres humanos, estamos perdendo isso aí, da gente não conseguir, né, Se sentir o prazer, desconectar do presente, ficar né? divagando. Então, Divagando. o estudo que eu falei dos 23% que a gente fica aqui, mas 47% a gente fica divagando, né? Ou no passado ou no presente, ou pensando no que deixou de fazer ou no que vai fazer, mas sem focar no presente. Então, isso gera questões sérias, como você poder errar de forma grave, dirigir sem estar com atenção no trânsito, é um risco de acidente eminente, né? Então, assim, outra prática que a gente sempre fala de prática informal, tomar um banho, usar um hidratante. A gente faz uma prática, você falou aí da alimentação, existe uma área do mindfulness que chama Mindful Eating, que é o mindfulness com atenção plena na alimentação. E aí vai perceber, né, usar o paladar para perceber a textura do alimento, o olfato para perceber o cheiro, o que é que chega primeiro e tal. Primeira prática que a gente faz nesse protocolo de 3 semanas com as mulheres é a prática da uva passa. A gente normalmente não come uma uva passa. E a gente faz a prática com uma uva passa. Mas é muito interessante o relato das pessoas, né, naquela vivência. Então, o mindfulness é muito vivência, né? A gente está falando aqui, mas o mindfulness é a vivência. É a experiência do sentir o momento presente, sem julgamento se está bom, se está ruim, sem ficar criticando, apenas observando a realidade como ela é, sem aumentar ou diminuir, mas sem ignorá-la também, mas reconhecendo a realidade como ela se mostra, né? Com aceitação e amorosidade. E não brigar com a mente, passa, né? E não brigar com a mente. Não brigar, porque tudo passa. Né? Tudo passa. Você que é da área de saúde, né? Então, assim, existem estudos, quando você falou, você vê, está no passado ou no futuro. Esquece do presente. Então, no passado gera a depressão. Você está lá, centrada lá no passado, remoendo aquilo que passou. Exatamente. E o futuro gera ansiedade. Exatamente. Então, daí, né, esse momento. E existem também estudos que diz que nós, todos os dias, pensamos praticamente a mesma coisa, porque fica no passado. Aí traz tudo o que aconteceu. Então, essa condição de inovar, de buscar, né, a questão da criatividade, né, de centrar, de voltar para o presente, de trabalhar a respiração, por exemplo, até andando, né? Pode estar andando e conectando o nosso caminhar com a respiração. Exatamente, que é o mindful walking. Justamente, né? Então, assim, quanta coisa fácil e sem não tem medicamento, não é um medicamento, você não precisa comprar sua atenção, é só você decidir ter atenção. E, assim, é interessante também falar, assim, não tem custo. E também é importante deixar claro que o mindfulness, ele não substitui o medicamento, nem a terapia, a psicoterapia. Porém, a prática regular do mindfulness diminui o uso de medicamento. Por isso tem muito psiquiatra hoje indicando o uso do mindfulness, a prática do mindfulness, muito psicólogo utilizando no seu setting terapêutico, né, o mindfulness e trabalhando, por exemplo, em linhas como DBT, ACT, que utilizam princípios do mindfulness. Então, hoje, os psicólogos, né, a psicologia, na verdade, tem ampliado a possibilidade do uso do mindfulness na profissão do psicólogo, além do profissional médico, além do profissional da segurança e da educação. Eu sempre falo, né, não sou eu, mas os estudos mostram, e existem vários, que os grupos mais expostos à ansiedade, transtornos de ansiedade, sofrimentos mentais, síndrome de burnout, que é o esgotamento emocional, são profissionais da segurança, profissionais da educação e profissionais de saúde. Por quê? Porque estão expostos diariamente a um nível de estresse.
né? E a gente não foi criado para isso, a gente não foi formado para isso. Nossa natureza, nossa essência não é para esse modo de viver. Então, o modo de viver que nós fomos criados é o modo da contemplação. E quando a gente se desconecta e vive no piloto automático, a gente perde esse modo e adoece. Então, hoje, o mindfulness, ele tem sido utilizado muito também nas corporações, que é o mindfulness business, para trabalhar mesmo até performance, né, de empresários, performance de grupos específicos e de esportistas. Um dos instrutores do workshop que a gente vai falar daqui a pouco, ele trabalha com performance, já trabalhou com performance de jogadores de vôlei de Maringá, e hoje ele trabalha com outro grupo dentro também de corporações. É bem interessante você abordar inúmeras áreas, né, de trabalho, áreas profissionais, abordando essa questão, né, utilizando o mindfulness, porque assim, como encontrar a paz em um mundo frenético, né? Então, assim, eu assistindo a uma conferência, uma certa feita nos Estados Unidos, e o conferencista falou o seguinte, falando lá nos Estados Unidos, que existem não sei quantos mil hotéis, não sei quantos canais de televisão, praias, né? Las Vegas, com toda aquela... né? Excesso de luzes, parques, né? Então, mas aí ele falou a porcentagem de pessoas em depressão, porque nada disso preenche o ser humano. Então, assim, quando você relatou, então, nesse mundo frenético, né, então, como encontrar a paz? Como encontrar a paz? Então, já existem pessoas aí que estão buscando, diante, né, nas áreas corporativas, como você já falou, e nós estamos agora trazendo para o nosso curso de redação escrita de Uno. Não é uma coisa que a professora Dilma criou. Não. Então, já está criada há muitos e muitos anos. Né? E comprovado. E tem comprovado cientificamente, e aí vem a área de saúde aí, que vem confirmar, que eu acho assim... Inclusive, eu queria até contar, que eu acho que dá para contar. Dá para contar, Dilma? Tranquilo, esteja à vontade. Como foi que eu te conheci? Então, assim, eu achei fantástico quando eu vi um outdoor falando de português com mindfulness. Eu parei e falei, será que eu li direito? Será que eu li direito? E conversando com um colega, um amigo também do projeto, que é psiquiatra, com o Davi, ele também tinha visto o mesmo outdoor. E aí a gente ficou com o interesse de conhecer quem era essa professora de português que conseguiu, né, fazer essa relação do mindfulness com o aprendizado do português e na questão da redação, que é assim uma produção, né, cognitiva, que a gente precisa realmente estar com a mente quieta e focada naquilo que a gente está fazendo ali. Então, foi assim que eu te conheci, e o mindfulness faz isso, né? Ele vai conectando as pessoas. E aí, quando você fala da questão da paz, desse lugar de paz, na verdade, o mindfulness, na minha experiência, ele tem feito o quê? Ele faz a nossa mente se aquietar e encontrar o lugar sagrado que foi colocado por Deus dentro de nós para essa paz, né? Então, quando a gente aquieta esse lugar sagrado que foi colocado em nossa alma por Deus, ela pode ser preenchida, né? Esse espaço pode ser preenchido quando a gente se aquieta. Por isso que ele fala aquietai-vos. E como a gente vai se aquietar no momento frenético? A gente se aquieta quando a gente para e decide não deixar de pensar, mas focar naquilo que a gente quer pensar. Talvez na gratidão por aquele dia, talvez na gratidão pela vida, talvez no momento de uma refeição, por você ter acesso àquele alimento e poder se utilizar dos benefícios daquele alimento. Então, gratidão por aquele alimento. Talvez observando seu próprio corpo, a sua respiração, os órgãos que estão aí funcionando sem sua autorização, mas que estão te sustentando no aqui e no agora, com a qualidade de vida que você tem nesse momento. Então, isso é se conectar com esse lugar sagrado.
que Deus colocou dentro de cada um de nós. Então é isso, estimados alunos de Enem, vestibular, os concurseiros da vida, que nós estamos trazendo para vocês. Por quê, professora? A professora sabe disso. O aluno, às vezes, fala assim, na hora de fazer a prova, estudou, como eu tive exemplo de uma aluna, ela tinha feito 5 vezes o vestibular para a medicina e não passava. Depois que ela fez o curso, ela foi aprovada de primeira. Então, olha a grandiosidade. Então, é isso. Então, eu fazia um curso físico, né? Então, as pessoas, um curso presencial. Porém, para atingir um grupo maior de pessoas, então, eu resolvi fazer esse curso online para atender um número maior de pessoas. Porque na hora da prova, as pessoas falam assim, ó, professora, está tudo aqui, está tudo aqui. Mas, às vezes, fica nervosa, fica estressada, né? E aí não consegue acessar aquele conhecimento que foi adquirido durante muitos e muitos anos. Imagine, desde o infantil, o aluno vem adquirindo conhecimento na escola, conhecimento de vida. Então, naquela hora ali, em poucas horas, com 20, 30 linhas, para ele realmente trabalhar, Expressar né? tudo, Expressar porque tudo. ele sabe sobre aquele conteúdo. Então, ele tem o quê? Que delimitar aquele assunto, que ele, às vezes ele tem um arsenal de conhecimento, né? E aí, o que eu vou falar aqui agora? Então, tem gente que fica tão estressado, fica tão com atenção, divagando, ou extremamente ansioso e não consegue focar, não consegue enxergar o que está ali. Justamente. Então, assim, queria falar para vocês aqui agora, né, para os ouvintes, assim, a riqueza de ter uma professora de redação que utiliza a prática do mindfulness no ensino da redação. Isso é de uma riqueza, porque seja qual for o curso ou concurso que você vai se dedicar, você vai levar essa prática para o resto da vida. Todas as pessoas que praticam mindfulness, que conhecem o mindfulness, identificam nessas práticas um recurso potente. E vocês estão tendo isso sendo ofertado junto com o conteúdo, com a técnica de redação altamente qualificada da escrita de ouro. Então, assim, é um presente que vocês estão recebendo. É isso aí, professor. Então, a gente vê que nós falamos na educação, né? Então, essa prática da atenção plena, do mindfulness, exerce uma influência poderosa sobre a saúde, o bem-estar, a felicidade, conforme você já falou aí, com evidências médicas e científicas, né? Então, tanto é que a Universidade de Harvard, em 2023, criou um centro dedicado ao mindfulness em saúde pública. Olha como está se expandindo, está ampliando, né? Então, como você já até abordou aí, né, como o mindfulness pode influenciar na vida de um estudante, no seu dia a dia, especialmente no que tange ao ato de ler e escrever, para que ele faça uma boa redação no Enem, no vestibular ou nos diversos concursos. Então, você já abordou aí alguma coisa, já falou. Mas uma prática, assim, que eles devem estar, assim, utilizando no dia a dia. Lá no nosso Vamos curso... fazer um? Vamos, ok. Vamos fazer uma mini prática. O que ele pode fazer? Bom, o que eu oriento para os meus alunos de medicina? Antes de fazer a prova, pegou a prova. Vem aquela taquicardia, não é, minha gente? Vem. Então, vem aquela taquicardia. Então, o que tem que fazer? Apoie os 2 pés no chão. Coloque suas mãos da forma que você achar melhor. Pode ser apoiado nas pernas, pode ser cruzadas, as mãos cruzadas, contanto que a sua coluna ela fique numa posição ereta, que eu sempre falo que é a posição da dignidade. Você é um ser único e insubstituível mesmo. Então, nesse momento, você para, entregou a prova. Você tem 2 opções, eu falo para meus alunos. Ou você pede licença para ir no banheiro, mas todo mundo pedir não vai dar certo. Ou você, naquele momento que você recebeu, você vai ter aquela taquicardia que é normal, isso chama estresse adaptativo, normal, né? É o normal do nosso cérebro de sobrevivência, dizendo, tem um negócio aí que você precisa estar atento. Ok, mas aí você vai regular esse estresse. Colocando os 2 pés no chão,
Se quiser, você fecha os olhos. Se não, não precisa fechar. Coloque, leve seu olhar para um ponto fixo no chão. Escolha um pontinho lá no chão. Observe. E aí você vai observar, primeiro, os seus pontos de apoio. O peso dos seus pés no chão, do pé direito, do pé esquerdo, que estão apoiados no chão. Você vai perceber como que estão os seus pés dentro do seu calçado, no pé direito, no pé esquerdo. Foca a sua atenção agora como se fosse uma lanterninha. Leva a sua atenção para o bumbum, a região do glúteo, o peso do seu corpo, ó, na cadeira. Em seguida, apenas fique quietinho, ou com os olhos fechados, ou olhando para um ponto fixo. Inspire pelo nariz, bem devagar, e solta. Se a sua atenção voltar de novo para o que tem na prova, preste atenção novamente na sua respiração. A temperatura do ar que entra pela sua narina e o movimento do seu corpo quando o ar sai. Simples assim. E aí você pode ir mexendo os pés, mexendo as mãos. Se tiver com os olhos fechados, abrir. A pessoa vai achar que você estava orando, né? Tá tudo bem. A gente não precisa se preocupar com o que vão julgar. Se não tiver com os olhos fechados, né, você pode olhar, observar o local onde você está, o colega que está do lado direito, o aplicador da prova, o professor. Gente, é tão simples, mas o benefício é fantástico. Porque quando você faz isso, né, você informa para o teu cérebro que está tudo bem. E quando você volta para a prova, você consegue enxergar a prova. Entende? Então, assim, o mindfulness é isso. E vou te falar para vocês, ouvintes e concurseiros, e quem está querendo fazer medicina e que quer fazer uma boa redação, funciona. Porque os alunos de medicina, eles fazem provas densas, né? Porque o curso de medicina é um curso denso, né? Faz provas densas, mas eu escuto o relato deles, quando vão fazer a prova e fazem essas mini práticas, uma pequena prática, que é só você parar, prestar atenção nos seus pés. Você pode até mexer os pés, se não quiser, fechar os olhos, ó, e foca a sua atenção ali no pé, balançando de um lado para o outro. Contanto que você escolha ancorar a sua atenção onde você desejar ancorar. Algumas vezes, eu já até dei para alguns alunos um olhinho essencial. Tem um óleo, não estou fazendo propaganda aqui, mas nem vou falar o nome da marca, mas quer dizer, vou falar, porque eu prefiro do Terra. Então, é porque eu acho um óleo mais seguro de utilização, né? Comprovada na aromaterapia. E então eu utilizo o peppermint. Pode ser o alecrim também, porque ele ajuda a melhora no foco. E aí você utiliza, tem o benefício do óleo essencial, né? E tem o benefício do mindfulness, porque quando você coloca ali na palma da mão e você faz a conchinha, você está inspirando e focando a tua atenção no olfato, então no cheiro do que entra, né, pelas suas narinas. E aí, então, você já está fazendo uma mini prática, que é a prática focada no cheiro, do óleo essencial. E fora os benefícios do peppermint e do alecrim para concentração.
ok? É isso. Muito bem, parabéns, gratidão. Então, para vocês virem que um exercício, uma ferramenta prática, rápida, e de repente nós trabalhamos nossa atenção, né? Porque diz que em tudo, onde nós colocamos a atenção, ela cresce, né? Em tudo que nós colocamos a atenção, ela cresce. Então, se eu estou colocando atenção para eu estar bem, para eu estar relaxado, com atenção plena, para fazer a prova, para as ideias fluírem, trabalho o músculo da vontade, porque a partir do momento que eu coloco atenção nos meus pés, né, no sapato, na respiração, estou trabalhando o músculo da vontade, que eu estou direcionando, e a concentração. Então, no nosso curso, tem todas essas e algumas outras ferramentas, não é? Além de a gente trabalhar a leitura, a parte gramatical, e é interessante, professora, que existe, por exemplo, um assunto, a parte também dos aspectos linguísticos, né? A gramática, que às vezes as pessoas resistem, eu trabalho de uma forma lúdica. Assim, como eu sou escritora também, então eu trabalho, por exemplo, existe uma parte lá trabalhando as conjunções coordenadas através de rimas. Quer dizer, é você trabalhar de uma forma prazerosa, né? Então, aquele assunto, aquele tema que de repente a pessoa resiste, ou não gosta muito, que é óbvio, tem gente que gosta mais de português, gosta mais de matemática, outra de ciência, etc. Então, você vai trabalhar aquele assunto que é necessário. Existem competências que você tem que ter segurança, conhecimento desses aspectos linguísticos. Assim como da leitura, você precisa ter conhecimento do tema na hora de abordar a redação, né? Então, você vai acessar aquele arsenal de conhecimento, né? Aquele repertório que você adquiriu ao longo da vida com seus estudos, para colocá-lo no seu texto, né? A depender do assunto que está ali solicitado. Então, você estando tranquilo, as ideias vão fluir. E você vai dizer, esse tema aqui é a respeito daquele livro que eu li, ou aquele filme que eu assisti, porque assim, nós sabemos, vocês sabem, né, que nós vamos abordar no nosso texto algo que é de conhecimento, vamos dizer assim, nacional, internacional. Eu não posso abordar no meu tema, na minha redação, um tema, algo que aconteceu lá na cozinha do vizinho, né? Então, eu tenho que ter o quê? Leituras, tenho que ter conhecimento. E isso aí, para eu acessar este conhecimento, esse repertório, eu necessito estar justamente com a mente plena, estar tranquila e com exercício tão Fácil. fácil e eficiente, né? FE, né? É. Fácil e eficiente. E só para dizer assim, né, que realmente é eficiente, tem um estudo que vocês podem pesquisar de Sara Lazar, que ela fez imagens de ressonância magnética. E aí ela percebeu que a região responsável pelo o estresse nas pessoas praticantes de atenção plena, de práticas regulares de atenção plena, e quem não praticava, aquele cérebro era modificado. Então, é impressionante, porque a gente ainda tem, a neurociência comprovou que a neuroplasticidade, ela ainda existe depois da primeira infância, porque a gente achava que só até a primeira infância. E hoje não, é comprovado que a gente pode sim fortalecer novos caminhos neuronais e desenvolver outras habilidades. Um exemplo disso foi aquele Herbert Viana, que sofreu, Uhum. né, o cantor do Paralamas do Sucesso, que sofreu um acidente com a esposa, né, e ele teve uma lesão grave no cérebro, e ele voltou a compor, porque ele foi estimulado, essas áreas do cérebro foram estimuladas com exercícios, porque a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se remodelar, e o mindfulness ajuda nisso. Por Olha isso que é que tão importante importante, né? para a prevenção também de demência, né? E outros quadros neurológicos. Interessante você abordar isso aí, porque quando essa pesquisa, né, que foi feita em Harvard, também em Massachusetts, nessa questão as 8 semanas, né, que você abordou aí, então, com essa ferramenta também proporciona
a questão do envelhecimento saudável, né? Isso. E nós já falamos a respeito também de uma alimentação saudável, um bem-estar coletivo. Então, assim, fale um pouco aí a respeito desse seu trabalho, a sua pesquisa a respeito de política de saúde voltada ao envelhecimento. Então, eu sou assim, encantada com esse processo. Eu tenho a sorte de ter tido avós longevas e sempre me chamou a atenção como envelhecer com qualidade de vida, porque apesar de ter tido avós, né, longevas, elas eram muito frágeis. Então tinham muitas comorbidades. Por quê? Uma faleceu com 103 anos. Na época dela não havia esse investimento de promoção e prevenção em saúde como a gente tem hoje. Então, as políticas voltadas para o envelhecimento ativo e saudável, ela tem duas vertentes, vamos dizer assim, dois eixos. A questão da atividade física e atenção à questão, à prevenção de demência. Então, o convívio social vai fazer essa prevenção de Alzheimer e outros tipos de demência. A questão de leitura, mas hoje também, né, o idoso praticar, né, não uma pessoa, porque a gente não fica idoso, a gente se torna idoso ao longo da vida. Então, todo dia eu estou envelhecendo. Então, se a gente adquire esse Todos hábito, nós, né? todos nós, né? Então, todos nós estamos envelhecendo. Então, esse processo natural e hoje, né, assim, na nossa realidade do Brasil, né, um processo bem sucedido, porque antes, né, a expectativa de vida era de 40 anos, 45 anos, hoje chega a 75, 80 anos, mas a gente ampliou muito, né, o acesso à saúde e a realidade que temos hoje, próximo de nós, dentro do próprio estado, é de uma população longeva que tem aumentado acima de 80 anos. Então, isso é um ganho muito grande para a sociedade. Mas a gente precisa ampliar esse acesso a um envelhecimento ativo e saudável. E isso as políticas de saúde têm feito através da ampliação da estratégia de saúde da família, da construção, da implantação da Academia de Saúde, que é um programa do Ministério da Saúde que incentiva a implantação de academias nos bairros que são acompanhados por profissionais ligados à saúde da família, que a gente chama de equipe EMULTI, de multiprofissionais, educador físico, tem nessa EMULTI o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista. Então, é uma equipe, né, que dá o suporte para a saúde da família e o educador físico está lá junto com a população nessas academias. Aqui mesmo, em Conquista, a gente tem essas academias de saúde, né, na Maravilha. Vila Serrana, por exemplo, que é Uhum. onde eu fiz um trabalho com as mulheres que praticavam atividade física e fizeram 3 semanas de mindfulness, né, com protocolo. E ficaram, assim, muito felizes, né, pelo resultado que tiveram. Que maravilha, né? Muito bom. Então, logo que nós estamos falando de saúde pública, né? É, e mindfulness, e você, com este coração guardião, você vai além do mundo acadêmico. Você desenvolve projetos, né? Assim, voltar para a questão social, né? Então, assim, você pode falar um pouco mais a respeito desses projetos que você abordou aqui, que do é projeto de, da, co- do projeto de com mulheres, extensão né? Um de projeto de mulheres, extensão sim. com Então, assim, a mulheres. universidade, além da formação, ela tem um tripé, que é formar, que é também, né, pesquisar e também atuar na comunidade. Então, é aí que eu entro também. Então, além de participar da formação no curso de medicina na graduação, eu tenho né, coordeno esse projeto de extensão na comunidade. Desde 2021, esse projeto começou. Então, começou ainda no período da pandemia, o projeto de extensão, uma resposta, né, da universidade para a realidade que a gente vivia naquele momento de grande sofrimento dos profissionais. O projeto de Mindfulness
começou com os profissionais, os agentes comunitários de saúde, que estavam mais expostos, né, ao estresse da contaminação, às notícias de morte todo o tempo. E depois foi ampliando para os outros profissionais, as outras categorias, médico, enfermeiro e os outros profissionais da equipe de saúde da família. Em seguida, fizemos uma segunda edição para os profissionais da RAPS, que são os profissionais de saúde mental dos serviços dos CAPs. Todas essas edições, a gente teve a parceria, né? A universidade trabalha com a parceria também, então, das instituições. E a Secretaria Municipal de Saúde sempre apoiou, primeiro, né, focando ali na questão da saúde mental dos profissionais de saúde e, em seguida, ampliando também a possibilidade da comunidade conhecer esse recurso que é o Mindfulness e que a gente leva para a comunidade, tem levado com o nome de Grupo Bem Me Quero, porque é um grupo que trabalha hoje especificamente com mulheres trabalhadoras, usuárias das unidades de saúde, que tem, né, esse desejo de melhorar a sua qualidade de saúde mental, né, o foco, melhorar o sono. Muitas pessoas queixam de insônia, então, assim, relatam melhora da insônia nesse protocolo de 3 semanas. Então, tem sido, né, interessante. E além da extensão na comunidade, a gente tem feito o quê? A gente tem criado, né, percebeu a possibilidade também de criar um projeto de pesquisa. Então, já nos resultados preliminares que a gente tem visto, a gente vê o ganho, como é quantificado isso através do instrumento que a gente aplica, que é o FFMQ, que avalia a questão do foco, da memória, da autopercepção das emoções, dos pensamentos. A gente aplica esse instrumento com consentimento daquelas pessoas que queiram participar voluntariamente e antes das 3 semanas e no final das 3 semanas a gente aplica novamente. E aí a gente percebe, elas próprias percebem, nossa, mas mudou, né, o número aqui, que existe um barema. E aí, né, mudou, né? E ela fala, mas teve uma que foi interessante, o último grupo que a gente fez lá no Vila América, e uma participante disse assim, eu sou outra pessoa depois desse grupo. Que maravilha, né? Então, assim, eu sou uma outra mulher. Porque o Bem Me Quero, ele trabalha práticas de mindfulness com base no auto-amor, na autocompaixão, na gratidão, que são atitudes do mindfulness. E, assim, esses princípios do mindfulness, principalmente o autocompaixão, diminui algo que é muito forte nessa população feminina, que é a autocobrança, a autocrítica, né? Devido ao excesso de papéis, de querer dar conta de tudo. E aí elas aprendem, né? Desenvolvem através dos exercícios esse autoamor e essa autocompaixão. E aí eu não vou dar mais spoiler, porque a gente vai ter um workshop. Ela vem falar a respeito desse workshop, que é muito interessante. Quando você abordou aí a questão da saúde pública, não é? Então, discute-se que as telas hoje afetam bastante a saúde das pessoas, né? Então, assim, de que forma o Mindfulness contribui para que o estudante tenha uma atenção plena, tenha foco para escrever, uma redação com fluidez, ideias, explorando repertórios, como eu já falei, né, adquiridos ao longo da vida, e se livrar das distrações? Então, você tocou num assunto aí importante, a questão do excesso de telas. Então, a gente tem visto aí alguns estudos já saindo desde o ano passado, falando sobre brain rot, que é o cérebro apodrecido, justamente por esse excesso de informação das redes sociais. As próprias Big Techs, elas já criam formatos, né? Os rios, né? Os segundos que tem ali, eles são produzidos para ele viciar o cérebro naquele tipo de imagem. Por quê? Porque quando você está ali se distraindo, você está dando para o seu cérebro uma dopamina sintética. Só que ao longo do tempo, essa dopamina sintética, ela produz um efeito de falta de atenção, de irritabilidade, porque a pessoa não vive mais no ritmo da vida.
vive no ritmo dos rios. E os rios têm um ritmo frenético. São informações e são conteúdos diversos que vão mudando de um conteúdo para outro. Então, assim, isso causa um efeito terrível no cérebro, principalmente das pessoas que, né, de todos nós, mas da pessoa idosa, mais ainda. Então, assim, então, o que que o mindfulness faz? Qual o benefício do mindfulness para esse problema? O mindfulness justamente é tirar a gente das telas para levar a gente para a vida. Porque a tela tira a gente da vida. E a vida é a experiência. E a experiência está no prestar atenção no que o outro fala, como o outro chegou, como é que está o semblante, a fisionomia, se está triste, se não está. Prestar atenção no que está comendo. Hoje a gente chega num restaurante, é impressionante. As pessoas estão todas no celular, a maioria, não vou dizer todas, a maioria no celular. E aí, às vezes, o alimento chega, a pessoa tá ali no celular, ela deixa o celular ali do lado, mas o celular, ele acende quando dê uma informação. Então, ela dá uma garfada e olha no celular. Dá uma garfada e olha no celular. Ela não percebe o sabor do alimento. Ela não presta atenção no que o outro está falando. Então, o mindfulness é um recurso para trazer a gente para o presente. E o presente, ele não é virtual, ele é real. O presente é real, não é virtual. O presente é o cheiro do lugar onde você está, é o sabor do que você está comendo, é a voz de quem você está ouvindo, é o semblante de quem você está vendo, é o prazer de estar com quem você está, como eu estou aqui com Dilma. Então, assim, isso é o presente. Então, por isso que a vida não está no virtual, a vida está no real. E o real é o presente. Porque o que existe é o presente, é o agora. O que passou está só no seu cognitivo ali, ó, na estrutura cognitiva que é o seu pensamento. Mas o real é aquilo que você está vivendo no momento presente. Muito bem, parabéns. Isso é bem interessante, estimados alunos que estão. Quando vocês estavam aí falando, e eu visualizando lá à frente, quando eu me preparo para fazer um concurso, quando eu me preparo para fazer um Enem, fazer um vestibular, eu estou pensando o quê? No profissional, em minha profissão, né? Porque são poucas pessoas que dizem assim, eu vou fazer um determinado curso superior só por realização pessoal, né? Acredito que serão poucas pessoas quando alguém parte para fazer, né? Para ir para um nível, para um terceiro grau, pensando em uma profissão. E para isso necessita-se de preparação, né? Preparação. Se você tira o foco, fica voltado, como já foi abordado aí, para as redes sociais, sem atenção, né? Então, como que você terá, né, um arsenal de conhecimento para produzir na hora do concurso também, tá? Então, necessita voltar para si mesmo, fazer essa conexão entre o cognitivo e o emocional. Aí eu me lembro do saudoso Pierre Weil, né, que ele era reitor da Universidade Holística em Brasília, e ele dizia, e diz, né, que está nos seus livros, que deve-se pensar com o coração e sentir com a mente. Então, não desvincular a razão da emoção, né? O cognitivo do emocional. Então, é isso que o mindfulness vem trazer. A gente não ficar só no racional, né? No cognitivo, Sim. mas fazer essa conexão, esse casamento para nós criarmos. A gente pode ver vocês que estão aí estudando, né, biologia, estão se preparando. Então, a área de saúde aí, né, não é minha área, medicina. Então, essa questão da conexão do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Do cérebro. Do cérebro, né? Então, é isso aí que nós, neste momento, todos os estudantes devem voltar a pensar, fazer uma reflexão, né? Uma introspecção. A forma que eu estou fazendo, eu estou reservando um tempo para o meu estudo, né? De uma forma, Reservando um né? tempo para contemplar a natureza, Contemplar a natureza. estar com as pessoas. Justamente, né? Porque isso faz parte do Faz parte rendimento do dele lá rendimento. na redação.
Então, assim, não é que a gente vai demonizar as redes sociais, até porque as redes sociais, elas ampliaram, né, o acesso à informação e tem muita informação de qualidade, como a nossa que está sendo produzida aqui. Aham. Porém, a gente não pode viver dependente disso. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tempo de estudar é tempo de estudar. Tempo de comer é tempo de comer. Tempo de estar com alguém é tempo de estar com alguém. Tem o tempo de lazer? Tem o tempo do lazer. Aí pega o seu celular, pega suas redes sociais, coloca em dia. Mas lembrar que a vida acontece no real. Então, você está vivendo todos os dias com pessoas que você ama, com amigos, com família. Então, valorizar esses momentos, valorizar o presente, valorizar a vida como ela é, com situações difíceis, porque vão ter situações difíceis, situações desafiadoras, enfrentamento de um luto, por exemplo, né? E reconhecer a sua humanidade, que aquela dor do luto ou de qualquer outra perda é uma dor que existe, mas que você tem que acolher e deixar, né, viver aquela dor para que aquilo não se torne um sofrimento. Então é isso. O mindfulness é você desenvolver essa consciência de estar presente em você mesmo, na casa que Deus te deu para habitar, que é seu corpo. Muito bem. E aí me fez lembrar, né, quando eu falar que essa questão da conexão com o mundo, né? Então, quando nós estamos aqui conectados com o mundo, né? E inicialmente, né, quando você falou como me conheceu, né, e aí se reportou aos outdoors. Então, aqui na nossa cidade, eu coloquei os outdoors falando de mindfulness. E aí, olha essa conexão. Alguém com esse projeto, né, tão grandioso, desenvolvido na universidade, uma universidade pública aqui em nossa cidade, Vitória da Conquista. E agora vem ter um workshop, né, cuja produtora é a professora doutora Sara Barros. Então, eu gostaria, professora, que você falasse a respeito desse workshop para que as pessoas tenham conhecimento. E ainda é esse Então, mês ainda, já, né? nós já estamos aí na véspera do nosso workshop. E assim, estou muito feliz porque nós estamos realizando nosso segundo workshop. O primeiro workshop a gente trouxe Vivian Barros, psicóloga, instrutora de mindfulness, autora de vários livros e publica muito na área de mindfulness e compaixão. E ela esteve aqui com a gente, né, durante um dia, 8 horas. E agora a gente está trazendo dois instrutores, o Frederico e o Sussumo. E o que é o workshop? Né? O tema desse workshop é respiração, foco, respiração e equilíbrio emocional. Então, através de quê? Da respiração e do movimento. Os dois instrutores, eles têm expertise, têm uma ampla experiência, mais de 30 anos de experiência. São fisioterapeutas, os dois profissionais, por coincidência, uma é de São Paulo, outra de Maringá. O workshop é um momento de vivência, porque mindfulness é mais do que teoria. Mindfulness é experiência. A experiência que é individual, que é de cada pessoa. Então, nesse workshop, a pessoa vai ter ali um ambiente seguro, com profissionais altamente capacitados para conduzir práticas durante 8 horas. Então, começa às 8, vai até meio-dia, com intervalo de 1h30. 13h30 a gente retoma e conclui, né, as nossas atividades às 17 horas. Então, vai ser assim um momento muito interessante. É um momento, eu falo que, de cuidado intensivo da saúde mental. Então, vale a pena. Nossas inscrições foram abertas e hoje nós tivemos as nossas inscrições encerradas. Foram 80 vagas disponibilizadas e as 80 vagas já foram preenchidas. E o nosso desejo é que todos os que se inscreveram realmente possam ter uma experiência muito enriquecedora para suas vidas e para a sua saúde mental.
E com certeza eu acredito que terão. Então, assim, eu queria falar, né, desse momento. E para quem não conseguiu se inscrever, a gente vai abrir uma lista de espera, né? Mas lembrando que a gente tem realmente um número limitado por conta das atividades que vão ser realizadas lá. Pode se Muito inscrever no bem. próximo ano, que ano que vem tem mais. E no curso de redação escrita de ouro também, que tem lá, né? Mindfulness. Mindfulness, né? Enquanto isso, vão se inscrevendo Enquanto isso, é, pratica mindfulness na na redação. redação. Muito bem. Então, professora, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. E qual o conselho, além de tantos que você já deu aí para essa turma que está se preparando para os concursos, porque são inúmeros, né, que estão acontecendo agora e vêm acontecer aqui no nosso país, e da vida, os 5 milhões de pessoas que vêm fazer o Enem, os que vêm fazer os vestibulares, universidades públicas, universidades particulares, e se preparar também para a vida, porque o importante não é só pegar uma fórmula para fazer uma redação e fez aquela fórmula e passou. A meu interesse, a minha preocupação, não seria em preocupação, mas assim, a minha intenção, né, é que os alunos deem continuidade e que sejam pessoas que, em sua profissão, sejam felizes na vida, que dão continuidade à vida, né, na construção de família, que viva bem e que utilize, como eu encontro alunos hoje, que falam, professora, eu utilizo isso, aquilo que a senhora me ensinou. Lá eu trabalho em determinadas profissões, que são profissões variadíssimas, né? Esses nossos alunos aí que estão espalhados aí por esse planeta, e, de repente, eles vêm me dar um feedback, né, da experiência deles, da experiência profissional, da experiência pessoal, enfim, da vida que eles vêm vivendo, né, depois que passaram por as nossas aulas, por os nossos cursos, por outros cursos que eles vêm fazendo. Então, qual é o conselho, né, que você dará É, para essa turma? enquanto você falava aí, eu ficava aqui pensando. Muitos de vocês podem ter tentado fazer concurso ou vestibular mais de uma vez, está no terceiro, ou no segundo, ou no quarto. Mas, então, qual o conselho que eu daria para vocês? Sejam compassivos com vocês mesmos, porque o excesso de cobrança, o excesso de autocrítica, muitas vezes prejudica o desempenho de vocês no momento de realizar um concurso ou uma prova de vestibular. E aqui eu abri assim aleatoriamente para deixar aqui uma mensagem que não é nada aleatória para vocês. Se eu fosse deixar um conselho, falaria exatamente isso. Respirem. 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 Respirem e deixe as coisas se desenrolarem do seu próprio jeito. Ser em oposição a fazer significa deixar as coisas serem como são, sem nenhuma tentativa de interferir, permitindo que cada uma delas se desenrole do seu próprio jeito, que é a aceitação. Então, viva o momento presente. Então, vocês vão estar fazendo concurso, vocês vão estar fazendo prova de vestibular. Vocês não têm só prova de vestibular. Todos os alunos que eu ouvi relatos que passaram no concurso de medicina, eles estavam vivendo com responsabilidade, com amorosidade, o momento presente, sem autocobrança, mas vivendo o momento presente, com as pessoas que você ama, fazendo coisas que você ama, tirando e dedicando tempo para o estudo, mas lembrando que o estudo é uma parte da sua vida, não é o todo da vida. E é isso.
Muito grata, professora. Então, assim, nós queremos agradecer a todos os ouvintes que estão, né, ouvindo neste momento e os que irão ouvir posteriormente, tá? Que fica gravado no nosso YouTube, podcast, né, Papo de Redação, da professora Dione de Andrade. Queremos agradecer de coração a professora doutora Sara Barros. Eu que agradeço. Então, que você seja realmente, você já é uma oleira, né? Que vem transformando, quando falou do seu sobrenome, me veio isso aqui, você é uma oleira. Então, quantos vasos, né, lindos são produzidos através do barro? E o próprio homem Que lindo. foi formado de quê? Do barro. Do barro. Então, que muitas vidas sejam edificadas com esse nosso trabalho que a gente está fazendo aqui, neste momento e para sempre, porque outras pessoas darão continuidade, né, durante essa vida. Que bom que já começou e estamos dando continuidade. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos praticar a gratidão. Queremos também agradecer a Atmos, né, que essa agência que está nos proporcionando aqui este momento, nosso videomaker, a PS Filmes, e gratidão ao nosso Pai Superior, que é quem está nos proporcionando este momento aqui, nos dando saúde e paz. Uma boa noite. Boa noite. Gratidão a você, querida.